Olá, uma excelente tarde de terça-feira a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, dia 27 de setembro de 2016, no ar Boletim Primavera. Ademir Magaim, prefeito de Cocal do Sul, passou por momentos de muita tensão durante o início da madrugada de ontem. Criminosos invadiram a casa do chefe do executivo cocalense, trazendo pânico e terror enquanto procuravam por dinheiro. Uma noite de terror para o prefeito Ademir Magaim, para a primeira-dama e um amigo da família. Fomos, infelizmente, atacados por 3 bandidos encapuzados, onde ficamos refém por 3 horas num ato selvagem onde nós ficamos totalmente indefesos e numa tortura psicológica muito forte, em que ele nos desequilibrou assim de uma forma muito lamentável. E isso nos deixava muito preocupados, porque principalmente quando fomos para o final, que eles iam sequestrar minha esposa. Foi um momento muito difícil, terrível, tá? Os criminosos agiram com tranquilidade e ficaram dentro da casa por aproximadamente 3 horas. Chegaram a levar dinheiro, alguns objetos da casa, além do carro do amigo da família. Eles levaram uma quantia em dinheiro relativamente pequena, não havia dinheiro na casa, e levaram alguns eletrodomésticos, levaram eletrônicos, TV, forno micro-ondas, enfim. Apesar do prefeito confirmar que os criminosos sabiam que estavam roubando a casa do prefeito, não acredita na possibilidade de ter relação com a política. Eu acredito que realmente eles foram para roubar, Foram para roubar e tanto é que o que eles puderam levar, eles levaram o carro porque estávamos eu, a minha esposa e um amigo nosso. E o carro dele estava no nosso cercado, na nossa calçada, e eles levaram o carro desse nosso amigo, então eles vieram mesmo para roubar. Depois de todo esse período, eles perceberam que realmente não havia mais dinheiro e amarraram as 3 vítimas em um quarto e foram embora. O chefe do executivo falou que aguardou para ter certeza que os criminosos não estavam mais na residência. Deixaram nós trancados num quarto, chaveado, e aí eles apagaram as luzes, se retiraram. Nós percebemos quando os 3 embarcaram pela batida das portas, E aí então nós começamos o processo de nos soltar, Então eu consegui até soltar primeiro a minha mão direita, e aí a gente foi conseguindo um ou outro, mas foi bastante difícil. Apesar de Cocal do Sul ser uma cidade pacata, o prefeito garante que devem buscar alternativas para trazer mais segurança para o município. Nós hoje podemos perceber que as coisas não estão acontecendo somente nas cidades grandes, Também estão acontecendo numa cidade pacata como essa, e eu acho que todos esses atos que acontecem dessa natureza, sem dúvida nenhuma que tem que trazer uma reflexão para que a gente cada vez procure em busca de segurança, Nós temos que colocar o governo do estado, precisamos de policiais, sem dúvida nenhuma. Não porque foi com o prefeito, mas pode ter sido com outro cidadão, enfim, Isso não pode acontecer com ninguém. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo contribuiu para 3.200.000 mortes no mundo. E mais, o estilo de vida contemporâneo corresponde a 54% do risco de morte por doenças cardiovasculares, 50% por acidente vascular cerebral, 37% por câncer e, no total, por 51% do risco de morte de um indivíduo. Os dados chamam a atenção para a necessidade das pessoas procurarem um estilo de vida mais ativo e cuidarem da alimentação. E dentro deste contexto, exercício físico e saúde será o tema da nova edição do Café Consciência da Unesc e da Associação Empresarial de Criciúma. O evento será amanhã na sede da ASIC a partir das 18h30. A palestra é gratuita e aberta ao público em geral.
Depois da articulação frustrada na Câmara dos Deputados para aprovar um projeto que anistiaria o Caixa 2 de campanha eleitoral, o embate à corrupção continua sendo destaque na agenda do Congresso Nacional. A comissão especial se reuniu para ouvir especialistas e debater o projeto de lei que estabelece 10 medidas contra esse tipo de crime e ainda não chegou a um consenso sobre a campanha do Ministério Público Federal, que teve mais de 2 milhões de assinaturas. Juristas e defensores públicos ainda não chegaram a um acordo em mais um dia da sessão da comissão destinada a proferir parecer ao projeto de lei que estabelece medidas anticorrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos. A comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público ouviu representantes da Defensoria Pública contrários ao projeto. As principais críticas se referem às medidas de restrições à concessão de habeas corpus, à rejeição de recursos considerados protelatórios e o aumento de penas. Outro ponto polêmico é a validação de provas ilícitas, que, para os críticos, podem ferir as garantias individuais previstas na Constituição. A admissão da prova mediante violação das garantias constitucionais é uma agressão direta à Constituição da República e à permissão, por exemplo, para se admitir uma prova obtida mediante tortura. Contra isso não é possível se concordar, isso é o retorno ao obscurantismo. Um outro ponto que a Defensoria vê com preocupação é a execução antecipada da pena na primeira instância, já que é muito comum o condenado ser absolvido em segunda instância ou ter a pena diminuída. Já o jurista Modesto Carvalhosa defendeu o projeto, que, segundo ele, leva em conta o caráter internacional da corrupção. Carvalhosa acredita que a proposta significa uma valiosa ferramenta para o combate à corrupção e que todas as medidas propostas pelo Ministério Público respeitam a Constituição. São medidas absolutamente necessárias ao combate à corrupção, porque elas desestimulam esse tipo de conduta da parte dos agentes públicos e daqueles que contratam com a administração pública e, portanto, criam um clima jurídico, não só no plano judiciário, mas no plano também administrativo, que desestimula efetivamente a prática da corrupção. Para o relator da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni, as críticas são válidas e devem ser levadas em consideração. Ele garantiu que as medidas consideradas inconstitucionais serão excluídas do relatório final. Muitas coisas que estão tramitando aqui mexem no Código de Processo Penal, mexem no Código Penal que são passíveis de revisão. O que nós vamos ter todo o cuidado? Definido aonde que nós vamos atuar, que regras nós vamos estabelecer aqui, nós vamos pegar esses textos, levar as duas comissões do Código Penal e do Código de Processo Penal e fazer um ajuste para que aquilo que for aprovado pelo plenário da Câmara seja automaticamente absorvido no relatório. Então não vai haver nenhuma dissintonia, né? E claro, aquilo que é inconstitucional, a nossa consultoria legislativa da Câmara dos Deputados é extraordinária. Nós não vamos fazer nada inconstitucional, nós vamos ter muito cuidado. O relator Onyx Lorenzoni disse ainda que a comissão pretende aprovar o projeto no plenário da Câmara no final do mês de novembro, para que ele seja entregue no Senado ainda neste ano. A Comissão Especial de Combate à Corrupção voltou a se reunir dias depois de uma articulação frustrada na Câmara para aprovar um projeto que anistiaria o crime de Caixa 2 de campanhas eleitorais. O projeto, conhecido como 10 medidas contra a corrupção, foi apresentado pelo Ministério Público ao Congresso ainda no começo do ano. Os promotores argumentam que as medidas previnem a ocorrência de crimes, agilizam as decisões judiciais e garantem a punição dos culpados. O projeto criminaliza ainda o uso de Caixa 2 em campanhas eleitorais, o enriquecimento ilícito de servidores públicos, permite o confisco de bens de condenados, mesmo quando não há provas de que foi fruto de corrupção, aumenta as penas de vários crimes ligados à corrupção e permite ao juiz não aceitar recursos que considerar apenas protelatórios.
As 10 medidas anticorrupção foram enviadas com o apoio de 2 milhões de assinaturas. Por enquanto, parlamentares dizem estar divididos quanto às propostas. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até lá.